Esse é um Capsule e nós vamos falar agora do choro do pessoal do antagonista aqui da isentosfera. A isentosfera tá muito triste, caramba, bicho, tadinho deles, cara, estão chorando. É aquilo que eu falei pra vocês, estavam felizes da vida, cara. Estavam até elogiando o Bolsonaro já. Por quê? Porque eles achavam que o Bolsonaro não ia concorrer em 2026, né? Não, não tem problema. Bolsonaro, carta fora do baralho. 2026 vai ser o paraíso da terceira via. Agora a terceira via vem. Por quê? Porque Lula tá uma merda, não vai ter popularidade nenhuma, Bolsonaro tá proibido de concorrer, aí pronto, não vai ter a terceira via, ai que alegria, que felicidade, vai dar tudo certo. Aí já tava escolhendo se vai ser o Eduardo Leite, se vai ser o Alckmin, se vai ser o Tarcísio, quem que vai ser a terceira via, aí depois a gente decide, mas qualquer terceira via é melhor do que Lula e Bolsonaro, ai meu Deus, que felicidade, que alegria. Aí vem o Trump e estraga a porra toda, joga aquele pozinho de Magnitsky em cima desse pessoal, aí agora tá todo mundo revoltado, né? Para o bem da direita, esqueçam os bolsonaros. Meu amigo, boa sorte falando isso para os bolsonaristas, né? Falando para todo mundo que gosta do Bolsonaro, porque esse pessoal acha que os bolsonaristas são só nós que estamos aqui na internet, aqui nas redes sociais e coisa e tal. Não, meu amigo, o movimento bolsonarista é muito maior do que isso, cara. Muita gente se identifica com o Bolsonaro pelos valores dele, e nem tá na rede social, nem sabe o que é antagonista. Se fala de antagonista, nem sabe o que é essa porcaria. E esse pessoal acha que. Eles acham que o bolsonarismo é um movimento hierárquico, igual à esquerda, cara. Porque eles são, né? O PSDB é da esquerda também. Também é um movimento hierárquico, que tem controle, coisa e tal. Eu vou explicar aqui pra vocês onde é que tá essa desilusão desse pessoal aqui. Mas tá muito engraçado o choro desse povo. Ai, meu Deus do céu. Ai, que dó, tadinho da terceira via. A terceira via foi pro buraco. Essa notícia foi sugerida por Carlos, o Peter é um ayatollah e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, na visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, eu não critico os caras por terem essa visão de política hierárquica que eles têm, porque a verdade é que aqui no Brasil a política sempre foi assim, tá? O brasileiro nunca foi um ser político, né? Eu falo para vocês que a gente pode dividir o ambiente eleitoral do Brasil em vários grupos, né? E tem o grupo do pessoal que é de direita mesmo, que é a favor do Bolsonaro e coisa e tal, tem o pessoal de esquerda e coisa e tal, tem o pessoal mais ou menos, e tem o porcento, que é aquele pessoal que tá preocupado com o Big Brother Brasil, com o jogo do Flamengo, com não sei o que lá, que não tá nem aí pra nada, e de repente esse pessoal tá certo mesmo, eu não tô dizendo que eles estão errados, não, tô dizendo só que eles não são a preocupação deles a política, né? Mas a verdade é que se você pegasse o Brasil, sei lá, há 30 anos atrás, esse meio era tudo, era todo mundo. Não tinha o pessoal da direita, o pessoal da esquerda, não tinha isso, né? O que você tinha era uma grande massa de gente que não estava nem aí para política, e nesse ambiente, os partidos hierarquicamente organizados funcionavam muito bem. Sempre foi assim a coisa, né? Então, olha só o pessoal dizendo aqui, né? Primeiro o cara começa criticando o lulopetismo, né? É o típico isentão. Não porque nem Lula e nem Bolsonaro é a mesma coisa. Lula e Bolsonaro é a mesmíssima coisa. Um tá aliando com o Hamas, com todas as ditaduras do mundo e coisa e tal, mas não é a mesma coisa. O Bolsonaro é a mesma coisa. Não é impressionante esse pessoal, né? Mas enfim, eles começam a criticar aqui. O lulopetismo é uma praga política que se abateu sobre o Brasil há mais de 20 anos e insiste com pequenos intervalos a não nos abandonar e coisa e tal. E eu concordo. E sabe por que não nos abandonou? Por culpa de vocês da isentosfera que botaram esta porcaria desse pinguço corrupto no lugar do Bolsonaro. Porque se tivesse um pouquinho mais de voto em São Paulo, o Bolsonaro tinha ganho a eleição de 2022. Quem ferrou o Bolsonaro foi a isentosfera de São Paulo. Esse pessoal do antagonista, essa turminha, que, ai não, Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Foi este pessoal que botou a porcaria do Lula. Você, senhor Ricardo Kertzmann, eu tenho certeza que tu votou 13 na porcaria de 2022. Você é um dos culpados dessa bosta, né? Então você tá falando aqui que não que é uma praga política? Não, você votou nela. Então é uma praga política trazida ao Brasil por você, senhor Ricardo Kertzmann. Aqui, ó. Certos vírus, o corpo humano age assim, não sei o que lá. Bom, ele reclama pra caramba do PT aqui, né? Beleza, tranquilo. Ele gosta do PSDB, é lógico, né? Aqui, ó. O debate aprisionado. Aí não, a família Bolsonaro sequestrou a oposição ao lulopetismo
e não permite, sem ataques violentos e assassinatos de reputação, que correntes não extremistas, não adesivas participem do eleitorado do jogo. Aí que tá o problema dele, né? Então ele falou, por um lado, o petismo é ruim, mas o Bolsonaro aprisionou o antipetismo. Agora, me fala um negócio, como que o Bolsonaro faz isso? Ele tem lá um painel de controle com os botõezinhos, que ele fala, ó, não gostei dessa pessoa aqui, ataquem essa pessoa aqui, ó. Façam ataques virulentos contra essa pessoa. O que ele está descrevendo aqui, a visão desse pessoal, é o tal do gabinete do ódio. Que, o meu amigo, o Ricardo Kertzmann, o Alexandre de Moraes passou 6 anos pesquisando esse gabinete do ódio e não achou porcaria nenhuma. Não existe gabinete do ódio, não há uma ordem do Bolsonaro para queimar fulano ou queimar Beltrano. Sabe por que as pessoas ficam queimadas nisso daqui? Porque as pessoas veem um lado autêntico, que é o Bolsonaro, e veem outras pessoas que querem aproveitar o Bolsonaro para emplacar o próprio lado político delas. E aí as pessoas rejeitam essa coisa, né? É o famoso, vamos pegar os votos do bolsonarismo sem trazer o Bolsonaro, que é o dilema de 99% desse pessoal da isentosfera, né? Eles querem os votos do bolsonarismo, mas não querem o Bolsonaro. E aí o pessoal enxerga além disso. Esse é o problema. O problema que as pessoas não conseguem entender é que o movimento do Bolsonaro, ele é espontâneo. É da identificação das pessoas com as ideias do Bolsonaro. Não é o Bolsonaro mandando nas pessoas, são as pessoas reagindo dessa forma contra quem elas veem alguém contra o movimento. Por que o pessoal criticou a Joyce Hasselman, né? Enquanto ela era aliada do Bolsonaro, estava tudo bem. No que ela criticou o Bolsonaro, o pessoal expulsou ela. Por quê? Porque não gostavam mais dela, porque mudaram de ideia? Exato, porque no momento que ela criticou o Bolsonaro, ela foi vista como alguém que tentou se aproveitar do Bolsonaro para depois emplacar a própria visão política dela. E deu errado, deu o que deu, né? Hoje em dia ela não consegue ganhar nem para vereadora, né? Nem suplente de vereadora ela conseguiu ficar. Aqui, ó. Há exemplos recentes de governadores bolsonaristas, porém não 100% adesistas, ok, 90%, como Romeu Zema e Tarcísio de Freitas, além de agora um ícone do bolsonarista, o Nicolas Ferreira, que apenas por não aderirem ao tarifaço do Trump, estão sendo criticados por não aderirem ao tarifaço do Trump. Mas olha só, aí que eu falo para vocês, esse é o erro desse pessoal, de achar que isso é realmente o Bolsonaro mandando as pessoas fazerem. Não, as pessoas reagem assim porque veem que o Bolsonaro está numa situação delicada, esperam mais apoio ao Bolsonaro nessa situação, e se a pessoa não dá esse apoio, elas rejeitam a pessoa. Agora, eu não vejo, nesse momento, uma situação como aconteceu com a Joyce Hasselman aqui, eu não vejo com nenhuma dessas pessoas aqui. Nem o Romeu Zema, nem o Tarcísio de Freitas, nem o Nicolas Ferreira. É verdade, tem gente no bolsonarismo que não gosta do Tarcísio? Tem. Eu não estou nesse grupo não, eu gosto do Tarcísio. Votaria nele brincando para presidente da República. Gosto do Romeu Zema pra caramba, votaria nele fácil também. O Nicolas Ferreira, outro que eu gosto pra caramba, não tenho problema nenhum com eles. O que está acontecendo é que o pessoal está reclamando porque esperava mais apoio dessas pessoas nessa situação. E eu entendo que nessa situação é uma situação delicada. Por quê? Porque muitos empresários estão ainda cobrando do Nicolas, do Tarcísio e do Zema apoio por conta das tarifas. Então é uma situação delicada, né? O pessoal tem que entender também que esse pessoal está com uma pressão. Não é a pressão só do lado do Bolsonaro, é a pressão do outro lado também. Eu aconselho eles a decidirem rápido para que lado que eles vão cair, porque se ficarem muito tempo no meio do muro, vai dar problema. Mas, de novo, não vejo nada de desabonador em relação a nenhum dos três até o momento. Agora, é diferente do caso da Joyce Hasselman. A Joyce Hasselman se voltou contra o Bolsonaro. Ela que criou o tal do inquérito do gabinete do ódio, não sei o que lá, sendo que, de novo, por que criou essa história? Porque realmente os insultos que ela sofreu na internet, as críticas que ela sofreu na internet foram muito grandes. E eu imagino que isso desestabiliza uma pessoa, é difícil para a pessoa isso, né? Só que ela, ao invés de entender, caramba, eu fiz uma merda, né? Eu errei, né? Eu vou voltar atrás, né? Não, ela dobrou a aposta. Não porque tem um gabinete do ódio. Quem fez? Aquele cara que era ator pornô, como é que era o nome dele mesmo? Esse cara também, né? Eu não lembro o nome dele, mas ele também entrou nessa. Aí não, gabinete do ódio, virou informante do Alexandre de Moraes, virou informante da galera lá do STF, né? Ou seja, esse é o pessoal, né? É o pessoal do exemplo, é o pessoal que estava feliz da vida. Ai, não vai ter Bolsonaro em 2026, que alegria! Vai vir a terceira via agora. Não vai, esqueçam essa história. A política nunca vai escolher o candidato ideal de vocês. Sabe por quê? Porque vocês não são um grosso da população brasileira. A isentosfera é uma fração dessa... É fácil de ver que é uma fração desse tamanho da população brasileira. Por quê?
porque quando teve as manifestações da terceira via, vocês lembram em 2022 que teve manifestação da terceira via? Tinha meia dúzia de gato pingado. Não foi ninguém nas manifestações da terceira via. E isso mostra claramente esse problema, né? Veja, eu também tenho discordâncias com o Bolsonaro, tá? Dizer que eu acho que o Bolsonaro é perfeito, que tá tudo certo com ele, que não tem nada de errado. Não, eu critico o Bolsonaro em várias coisas aqui, já fiz vídeos altamente críticos ao Bolsonaro aqui no meu canal, mas eu reconheço que ele é a melhor alternativa que a gente tem, não tem outra alternativa. E achar que você, porque você não concorda 100% com o Bolsonaro, então ele está sequestrando o debate. Não, meu amigo, é você que está com raiva porque não tem, o seu candidato não está com vantagem. Você não tem um nome que possa fazer frente ao Bolsonaro. Esse é todo o problema. A agenda anti-brasileira não é do Brasil, é dos políticos que estão aqui, que vivem aqui, precisam de votos, mas tão somente do lunático Eduardo Bolsonaro a serviço do pai que está prestes a ser condenado a décadas de... Os caras estão arara, eles estão muito putos. Pô, a gente quase conseguiu, cara, estavam conseguindo ali, já tava quase ali, já tava vendo ali a coisa, né? Aqui, ó. O all-in declarado pelo Dudu Bananinha não entrou na agenda de ninguém responsável no Brasil, senão da própria família, não sei o que lá. Não, porra, entrou lógico, é a agenda da maior parte da população brasileira, que quer a solução do problema das injustiças do 8 de janeiro, que quer o fim da censura da internet, que quer o fim desse processo patético contra o Bolsonaro. Ah, não é na sua agenda, né? É a sua agenda, beleza, né? Então faz o seguinte, deixa o Bolsonaro concorrer em 2026 e você vota no outro cara lá, vota no Geraldo Alckmin, vota no Eduardo Leite, pô. O Eduardo Leite, o pessoal tá amarrado no nome do Eduardo Leite. O Eduardo Leite falou, não, que temos que acabar com a polarização, porque a polarização é muito ruim, vamos despolarizar. E vamos votar em quem, Eduardo? Em você? Ah, porra, puta que pariu, né? Vai a merda, caralho. Aqui, ó. Primeiro porque é contraproducente, é contraproducente mesmo, mas sabe o que acontece com contraproducência em países, meu amigo? É isso daí. Países, por definição, governos, por definição, são contraproducentes. Não tem jeito, o candidato tem que ser muito mais do que uma pessoa com boas ideias. Tem que ser uma pessoa com boas ideias e que cative a população em geral. E esse é o problema que o pessoal não consegue enxergar. Eles têm nome melhor que o Bolsonaro para 2026 na direita? Talvez tenha algum nome na direita melhor que o Bolsonaro. Como eu falei para vocês, eu não sou 100% Bolsonaro, acreditar em tudo que o Bolsonaro quer, não. Tem coisas que eu discordo dele. Mas, de novo, não tem nenhum nome que eu veja na direita, nem de longe, que seja melhor do que o Bolsonaro, principalmente que tenha chance, que cative a população. É isso que esse pessoal erra. É por isso que o PSDB ficou anos perdendo para o PT. Por quê? Porque ficava procurando um candidato que tenha várias pautas bacanas, várias ideias legais, mas não cativa a população. A porcaria do picolé de chuchu, que agora é vice do Lula. Esse pessoal que tá ficando igualzinho o Lula também, tá? A mesma coisa do Lula. Ai, soberania, soberania, só tá atrapalhando o Brasil e não sei o que lá. E terceiro, mais para quê? Para resolver o problema da injustiça no Brasil, do excesso de poder do STF. É muito importante que isso aconteça sim. Né? Aqui, ó. Para alegria apenas do lulopetismo, esse movimento se mostra eficiente assim que caminhamos para mais uma eleição perdida. Aí ele tá chorando. Ai, vai ser de novo Lula e Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu, que tristeza da terceira via. A terceira via tá chorando, canta. O Ricardo Ketzmann, por favor, cara, filma quando você estiver chorando pra te rir depois na internet, pô, dá uma filmada aí quando você estiver chorando desse jeito, porque puta que pariu, esse pessoal tá inconsolável, tá inconsolável. Abandonem os Bolsonaros, não pode, não pode. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.